Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar a aula 3, vamos revisar o que foi a aula 2. Na aula anterior, abordamos os conflitos Norte e Sul. Utilizamos dois mapas centrais para a discussão. O primeiro, mapa dos maiores emissores de CO2 na atmosfera, e o segundo, o mapa das migrações mundiais. Utilizamos também textos do Protocolo de Quioto e também do IBAS. Vamos às informações agora da nossa aula. Ela mantém o tema Regionalização do Espaço Mundial e também uma aula resumo da aula do dia 5 de maio da Central de Mídias, do CMSP. A habilidade permanece a mesma, identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. Os temas abordados nessa aula: o mundo bipolar, o mundo multipolar e as principais potências do século XXI. No primeiro mapa, pessoal, será abordado o mundo bipolar. Teremos também outros dois recursos regionalizados ainda nessa aula, correto? Vamos ao primeiro, o mundo bipolar. Quando começou, o que era, como apresentava-se o mapa mundi nesse período, quem dominava e o Brasil se encaixa em qual mundo? São perguntas que iremos responder ao longo das atividades, ok? Nesse mapa, pessoal, com o tema e o título Bipolaridade e a Ordem Westphaliana, ele vai de 1950 a 1980. Esse período é o período que o mapa e toda essa região ficou configurada, mas ela começa antes da Segunda Guerra Mundial e também ele termina essa configuração por volta de 1991, já no final do século XX. Apresenta também o período da Guerra Fria, um momento que foi aparecendo no mundo após o final da Segunda Guerra Mundial. Vamos tomar como referência, pessoal, a Europa e o centro da Europa. Bem ao centro da Europa encontra-se a Alemanha. A Alemanha, derrotada pelas tropas aliadas, tanto nos países dominados da Europa, quanto no seu próprio território, acabou sendo dividida por eles, como uma forma de aniquilar o nazismo imposto na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver como que ficou a Alemanha nessa parte. A Alemanha, vale destacar, com o final da Segunda Guerra Mundial, ficou dividida em duas. A RFA, que é do lado ocidental, desse lado azul aqui, e a RDA, que é desse lado, do lado oriental, esse lado meio vermelho para cá. A RFA significa República Federativa Alemã, que era o lado capitalista, e tinha apoio restrito dos Estados Unidos e ainda dos ingleses e franceses principalmente. E desse lado, a RDA, República Democrática Alemã Socialista, com apoio da União Soviética. Vale também destacar que esse período ficou conhecido como o período da Guerra Fria. Era um período envolvendo muita tensão entre os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista. Aí o motivo desse período, pessoal, ser conhecido como bipolaridade. Bi significa dois, no caso, dois países, e ou dois polos, americanos e soviéticos. Está aí o termo bipolaridade. Essa linha que domina o mapa da Europa, ela divide duas regiões. Do lado esquerdo, a Europa capitalista, do lado direito, a Europa socialista. Ambas as nações, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, começaram a fabricar armas em grande escala.
e também bombas nucleares potentíssimas, capazes de varrer boa parte do planeta. Como isso ficava sempre em uma ameaça e tensão, ficou conhecido como Guerra Fria. Paralelamente à Guerra Fria, essa corrida de armas, de um querer se armar mais que o outro, também ficou conhecido como corrida armamentista. Voltando na divisão da Europa, pessoal, nós temos a Europa Ocidental capitalista, como eu falei, e a Europa Oriental socialista. Formou-se uma fronteira imaginária na divisão entre esses países, ou seja, ficou chamado como cortina de ferro. Esses países eram blindados pela força soviética e ninguém podia entrar do lado capitalista neles. Então, era praticamente regime fechado. Por isso que vocês ouvem muito falar quando tem um país de forma tem um regime de ditador, um regime de ditadura, que o regime é fechado, ou seja, poucas informações você tem sobre esses países. Nesse período, nós tínhamos muito poucas informações do socialismo, porque era um regime fechado e todos esses países que seguiam o socialismo eram liderados pela União Soviética. O mesmo ocorreu com a Alemanha. A Alemanha foi dividida, como eu falei para vocês na primeira parte, e também foi dividido a sua capital, Berlim. Berlim ficou dividida em duas, essa sim com um muro. Tá? Muita gente acha que o muro dividia a Alemanha toda. Não, o muro dividia a capital, Berlim. E você tinha a divisão nesse muro, a capital Berlim era capitalista e ao outro lado era Berlim socialista. Por isso, do famoso conhecido de vocês, Muro de Berlim. E ele durou praticamente até o final da Guerra Fria. A queda do muro foi um marco do fim do mundo bipolar. Agora a gente tem a legenda para denominar duas legendas. Voltando aqui, olha. A primeira, que você tem um vermelhinho aí, um vermelhinho mais claro, um quase rosa, são países ligados à União Soviética por um acordo militar, o Pacto de Varsóvia. Outros países ligados ao Bloco do Leste em torno de 1980. Então, todos que eram ligados à União Soviética eram ligados por um pacto, chamado de Pacto de Varsóvia. Do outro lado, nós temos os países ligados aos Estados Unidos, através do acordo militar com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Outros países também do Bloco Oeste em 1980. Tá, e eu cito e destaco o Brasil. O Brasil era classificado como apoiadores dos Estados Unidos. Nessa divisão fica claro aí de nós podemos observar aqui na legenda as cores. Vamos lá? Os países em azul escuro são denominados países capitalistas desenvolvidos. Olha aqui, ó. Tá? Os países em azul claro são denominados países capitalistas subdesenvolvidos. O Brasil se encaixa nesse grupo, ou se encaixava na época nesse grupo. E todos eles com apoio e liderados pelos Estados Unidos. Já ao outro lado, a União Soviética. Países com vermelho clarinho eram países socialistas ou de economia planificada, e todos eles liderados pela ex-União Soviética. Os países de cor mais clara, cor clara, né, ou branco, se vocês preferirem, eram países que não tinham neutros, não tinha dado apoio a nenhum. Por exemplo, a Suíça, vamos localizar aqui, ó, no norte da Itália. Tá? Nós tínhamos a Índia e a África do Sul. Teve vários outros aqui, a gente cita alguns aqui para vocês saberem. Esses países, eles tinham até em seu domínio o capitalismo, mas não eram seguidores de nenhum dos lados. Não fazia parte da bipolaridade. Notem também pela legenda as áreas de conflitos
ou pontos de tensão entre americanos e soviéticos. O que a gente já citou agora, a Europa. Também podemos citar 2 pontos em Cuba e outro ponto de tensão na Nicarágua. Também podemos citar mais 2 pontos de tensão, a Indochina no Vietnã e a Coreia, a Guerra das Duas Coreias. A Coreia ela foi dividida em duas no paralelo 38. Essa divisão deixou a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista. Esse é um dos poucos países que se mantém dividido até os dias atuais. A Guerra do Vietnã, marcada pelo confronto com os Estados Unidos e o próprio país, é um dos poucos momentos na história que os Estados Unidos perdeu uma guerra. Bom, meus amores, esse período nessa formação durou até 1985. Após a queda do Muro de Berlim e o anúncio, então, do presidente soviético Mikhail Gorbachev, que iria abrir a economia e retiraria todas as tropas do Exército Vermelho nos países aliados, inúmeras nações começaram a dividir e alguns conflitos surgiram, principalmente na ex-Iugoslávia, assunto para uma outra aula, ok? Isso praticamente durou até o início da década de 90, por volta de 1991. Assim começamos uma nova ordem mundial que veremos no próximo mapa. Mas antes disso, vamos recapitular os termos mais importantes dessa regionalização, ok? Vamos agora para o nosso segundo tema, o mundo bipolar. Quando começou, o que era, como apresentava-se o mapa mundi nesse período e quem dominava. E o Brasil se encaixa em qual mundo? Nesse segundo mapa, o mapa 2, ele apresenta um mundo bipolar. O que seria isso? Com o final do socialismo e a dissolução da União Soviética, o mundo ficou apenas com influência teoricamente econômica com os Estados Unidos, como principal potência do planeta. Então nós temos aí e mantemos essa linha vermelha, que é o que vocês já conheceram no início do ano. Notem que a divisão norte dos países ricos ou desenvolvidos e embaixo a divisão sul dos países pobres, com alguns a denominação de emergente, que significava com um certo grau de industrialização, e os demais subdesenvolvido com base agrícola, com sérios problemas sociais. Surgiu nesse período pós-Guerra Fria. Então essa formação de mapa, pessoal, eles surgem a partir de 1991, com uma nova configuração. Então, essa zona era divisória entre o norte e o sul, desenvolvido e subdesenvolvido, como nós vimos. E surgiram também 3 polos: os Estados Unidos no continente americano, a Europa no continente europeu, principalmente do lado ocidental, depois eles viriam a se unificar totalmente, e o Japão. É importante lembrar que os Estados Unidos acabaram
e ainda exerce grande influência econômica e política no continente americano, principalmente na sua região e na América Latina. Já a Europa é uma área de influência no continente africano, além do seu próprio continente, com influência muito próximo na região da China e também com alguma influência no continente oceânico, na Austrália e na Nova Zelândia principalmente. O mundo ficou fortalecido em 3 centros de poder: Estados Unidos, União Europeia e Japão. Vamos ver agora também uma síntese dessa regionalização, ok? Nesse último mapa regional, vamos às principais potências do século XXI. Quando começou, quem são, como apresentava-se o mapa mundi nesse período, quem domina o mercado e o Brasil se encaixa em qual mundo. Passamos então para o nosso último mapa. Esse é o último mapa, pessoal, de regionalização da nossa aula. Ele apresenta vários polos de importância industrial e econômica. É bom lembrar que esse mapa ele representa áreas econômicas e comerciais agora do século XXI. É o que se apresenta para o momento. A disputa entre os grandes centros, pessoal, de poder no século XXI será entre quem tem a economia mais moderna, o melhor padrão e a qualidade de vida para as suas populações. A tecnologia mais avançada, tá? Isso vai contar também e é o que está contando nesse período. Por isso, a tendência à multipolaridade, isto é, a existência de vários centros de poder econômico, e aí nós já citamos Estados Unidos, União Europeia, Japão, e agora também a China, é uma característica fundamental da nova ordem. Países como os Estados Unidos, Japão e Alemanha passaram a pleitear mais poderio, influência e poder em escala mundial, agrupando-se em organizações multipolares, como, por exemplo, blocos econômicos. Estabeleceu-se então uma nova ordem mundial, em geral denominada multipolar, capitaneada pelos 3 principais polos de poder do mundo, ou seja, as principais economias capitalistas. Nós tínhamos falado Estados Unidos, a Europa, com base na Alemanha, e também o Japão, e nós já podemos agora acrescentar a China, pelo seu poder econômico e político. Segunda maior economia mundial, amplia sua influência na Ásia e quase todas as outras regiões do mundo. Foi possível também, pessoal, principalmente nas 3 últimas décadas, a ascensão de um grupo chamado de emergentes, denominados pelo acrônimo de BRICS. Quem são os emergentes? Pela ordem, a gente tem Brasil, Índia, China e África do Sul, que está aqui embaixo. A África do Sul vem aumentando sistematicamente sua participação na economia mundial e pode ser considerado uma novidade em relação aos 3 principais blocos de poder mundial. Bom, a nossa aula termina aqui. Estou anexando abaixo do vídeo de vocês aí no Google Sala de Aula o texto complementar desse último mapa, ok? Ele será parte das atividades dessa videoaula.
As atividades estarão disponíveis somente no segundo bimestre, a partir do começo de junho. A data limite eu irei postar para vocês no Google Sala de Aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.